Boa tarde, meus queridos amigos, tudo bem? Vamos, neste vídeo, dar continuidade à nossa investigação sobre a transição da cristologia monofisista, concebida nos primórdios da Igreja Adventista, para uma cristologia dual ligada ao trinitarianismo, adotado pela Igreja atual. Diz o seu Tratado de Teologia, página 224, que, abre aspas, a principal mudança ocorreu quando, imediatamente depois de 1888, Elliot Wagner começou a ressaltar a encarnação como uma habitação do Verbo na carne pecadora, com o objetivo de viver como Verbo divino uma vida humana perfeita. Wagner, porém, se explica. Na encarnação, a natureza divina se uniu de forma misteriosa à carne decaída, com todas as suas tendências pecaminosas, com o propósito de triunfar sobre o pecado humano e prover um poder semelhante para os seres humanos. E segue o Tratado de Teologia. Embora a cristologia de Wagner fosse ainda fundamentalmente uma cristologia monofisista, o papel desempenhado pela carne humana na concepção wagneriana de Cristo preparou o caminho para uma cristologia de duas naturezas e uma confissão trinitária, conforme ressaltou Norman Jung, fecha aspas. Acreditamos que essas ponderações de Norman Jung, bastante vagas, precisaram de muita imaginação para explicar a transição adventista para o trinitarianismo, mesmo porque a concepção de Wagner deveria estar subordinada ao assim diz o Senhor, conforme encontramos em João 1, verso 14, que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é, tornou-se um ser humano como nós, com uma natureza divina igual a que nós é franqueada se seguirmos o seu exemplo, conforme em 2 Pedro 1, versos de 3 a 4. Abre aspas. Nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Jesus não apenas mostrou-se em carne, ou apareceu como carne. A intenção do apóstolo João, ao referir-se ao Verbo que se fez carne, foi revelar que Jesus se tornou não somente um corpo físico para a divindade, mas uma pessoa humana completa, conforme defendida fundamentalmente por Wagner, segundo o próprio Tratado de Teologia em Consideração. Essa é uma condição elementar captada pelos pioneiros e muito bem justificada por Paulo em Hebreus 2, verso 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Agora podemos entender claramente porque essa concepção trinitariana não evoluiu o suficiente para se tornar em uma doutrina fundamental durante a vida de White e do próprio Wagner, um médico contemporâneo seu, fundamentalmente monofisista, que acabou abandonando a igreja 13 anos antes de sua morte. Apesar dos escritos de Wagner sobre a justificação pela fé terem sido endossados pela Sra. White em 1888, 15 anos mais tarde, ele passou a ser severamente repreendido por ela, conforme o texto de Enoque de Oliveira, A Mão de Deus ao Leme, Casa Publicadora Brasileira, página 198. Causa-nos admiração que os teólogos modernos fossem justificar sua mudança em uma doutrina tão essencial, baseado apenas na hipótese do que uma pessoa teria dito em contradição ao senso comum do que disseram os demais pioneiros e também do que dizem as Escrituras Sagradas. Baseados apenas na suposição do que teria dito uma pessoa que
apesar de ter dado uma grande contribuição para a igreja, preferiu viver seus últimos anos vagando longe do aprisco do Senhor, como atesta o pastor Enoque de Oliveira. Após constatarmos as fragilidades dessa derivação espiritual para o trinitarianismo, examinaremos outra vertente explorada para a justificação da Trindade. Trata-se de alguns arranjos que constatamos na compilação do livro Evangelismo, publicado cerca de 20 anos mais tarde da adoção trinitária. Em primeiro lugar, ao ler uma compilação, devemos ter em mente que os títulos e subtítulos existentes são supridos pelos compiladores ou revisores. E no caso do livro Evangelismo, notamos que o uso da palavra Trindade nos títulos, subtítulos e mesmo nos textos citados nas páginas 613 e 617 apresentam uma tendenciosidade a favor da doutrina da Trindade, uma vez que essa palavra não existe nos escritos originais da autora. Em segundo lugar, se a doutrina da Trindade fosse realmente defendida por White e devesse constar no seu livro intitulado Evangelismo, deveria ter sido incluída na 8ª seção desse livro, nas páginas de 217 a 278, pois que é nesta seção que encontramos o título Verdades Características da Igreja. No entanto, as 5 páginas em questão foram colocadas ao final do livro, na 18ª seção, cujo título é Como lidar com a falsa ciência e com os falsos cultos, ismos e sociedades secretas, que a partir da página 589 salientam os riscos desses perigos para a Igreja. Então nós perguntamos, por que essa doutrina foi colocada aqui e não na 8ª seção, concernentes às verdades características? Seria pela necessidade de obter o apoio de White para dar sustentação à nova teoria da Trindade? Seria essa a razão que levou os compiladores, revisores e ou copistas a inserirem o subtítulo Explicações Falsas a respeito da Trindade Divina, página 613, na 18ª seção? É preciso perceber que o espírito desta seção é tratar da falsa ciência, falso culto, outros ismos e sociedades secretas, e como tal, não há razão para incluir a teoria da Trindade e muito menos defendê-la como uma doutrina verdadeira nessa seção. Em terceiro lugar, quanto ao suprimento do subtítulo Os Eternos Dignitários da Trindade, citado na página 616, esse também é muito tendencioso, porque o texto original ali apresentado fala, na verdade, dos eternos dignitários celestes, Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, se a palavra dignitário significa apenas aquele que possui cargo elevado ou alta graduação honorífica, não está correto incluir a palavra Trindade, que por definição significa 3 pessoas divinas. O compilador, por certo, confundiu a tríade celeste referida pela profetisa com os eternos dignitários da Trindade, ignorando que um anjo não é Deus, mas pode ser considerado como um dignitário celeste, com base em Hebreus 1, verso 14, e também porque essa criatura tem sido utilizada pela autora de forma paralela com o Espírito Santo, pois foi credenciada para ser o seu administrador junto à humanidade. Finalmente, a forma tendenciosa como o Espírito Santo é apresentada em muitas passagens da Bíblia fica agravada pela tendenciosidade verificada nessa compilação. Acreditamos que se a teoria da Trindade fosse da vontade de Deus, certamente teria sido definida nos tempos dos pioneiros, mesmo porque a profetisa do movimento escreveu, após a virada do século XIX, que não se deveria acrescentar
nem um alfinete daquilo que Deus havia estabelecido. Estaria ela, ainda em 1905, prevenindo-nos contra o surgimento desse terrível mal em relação à sua obra e na defesa dos pioneiros? Em face desta mudança, no entanto, os crentes adventistas confiados na liderança atual vêm sendo estimulados a conceber o Espírito Santo como uma pessoa, sem que ele o seja, porque uma pessoa tem nome e o Espírito não tem, porque uma pessoa tem corpo e o Espírito, pneuma, no grego, não o tem, e tampouco é apresentado o seu grau de parentesco, e finalmente não foi programado um trono para ele, como foi para o caso do Filho e do Pai, conforme Apocalipse 22, 1 e 3. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Nunca mais haverá qualquer maldição nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os seguirão. Não haverá trono para o Espírito Santo, porque o Espírito é evidentemente impessoal, e tanto no caso humano como no divino, é inseparável do corpo, necessitando de um receptáculo para recebê-lo e comunicá-lo, como no caso dos seres humanos e dos anjos, como veremos no anexo 3. Acreditamos que o nosso time venceu novamente e, portanto, vamos finalizar por aqui. Esperamos ter ajudado a desmistificar um pouco mais o enredo colocado sobre esse dom importantíssimo concedido pelo Pai Celestial, para nos conduzir à glória eterna. Se você está conosco, dê seu like e compartilhe. Curta nossa música especial e até o próximo vídeo, se Deus quiser.